A graça e a paz, irmãos e irmãs da Igreja Metodista Central em Linhares, estamos dando início a mais uma aula da nossa escola bíblica, aprendendo a experiência de andar no Espírito. Semana passada nós falamos de três pecados que nos impedem de andar no Espírito: a desobediência, a soberba e a incredulidade. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre andar em fé. O que significa andar em fé? Vamos aprender um pouco hoje. Bom, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o andar em fé. O que significa de fato andar em fé? A própria palavra de Deus, ela já logo nos aponta que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, andar em fé significa abrir mão do que vemos. Significa abrir mão do nosso esforço próprio, abrir mão do nosso entendimento próprio e deixar somente uma fonte para avanço, e essa fonte é o Senhor. Então isto que quer dizer que andar no Espírito significa que nós devemos renunciar três coisas. A primeira, andar por vista. Nós precisamos de renunciar, nós não podemos andar por vista. Se eu ando pelaquilo que vejo, eu não ando por fé. Segundo ponto, andar pelo esforço próprio, ou seja, andar na minha capacidade. Se eu ando na minha capacidade, significa que eu estou abrindo mão da capacidade que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Se eu ando na minha força, andar segundo o meu próprio entendimento. Se eu ando segundo o meu próprio entendimento, eu estou abrindo mão da força, eu estou abrindo mão da experiência, da vontade do Senhor. Mas vamos lá, nós vamos discutir hoje um pouco a respeito desses três pontos. O primeiro é renunciar o esforço próprio. Todo crente carnal anda pelo seu próprio esforço. A fé, no seu ponto principal para nós entendermos, a fé pressupõe dependência de Deus, ou seja, quando nós andamos em fé, nós estamos totalmente dependentes do Senhor. Esses dias eu estava andando de bicicleta e eu vi uma águia, e essa águia ela não batia suas asas, ela simplesmente ficava pairando sobre o vento, ela não fazia força. E naquele momento que eu estava andando, eu fazendo força de bicicleta contra o vento, ela simplesmente estava em cima do vento com as suas asas abertas, e ela ficou por um bom tempo pairando no mesmo lugar, simplesmente pela força do vento. Então, quando nós falamos de fé, quando nós falamos de andar na força do Senhor, na dependência do Senhor, nós somos essa águia, e o Espírito de Deus é esse vento que nos mantém de pé, é esse vento que sopra aonde nós devemos ir. Então, andar pela nossa força, nós não vamos exercer a nossa fé. A principal característica da fé é descansar em Deus. Hebreus capítulo 4, versículo de número 3, esse é o primeiro texto que nós vamos estudar, diz que nós, porém, que cremos, entramos no descanso do Senhor. Os que andam no Espírito, os que andam na revelação de Deus, eles encontram descanso. E esse descanso está onde? Esse descanso está no Senhor. Então, se eu ando por fé, se eu ando na revelação, se eu ando em experiência no Senhor, na experiência do andar no Espírito, eu ando com o coração descansado, com o coração tranquilo.
leve, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Todos, eu estou falando aqui em termos de rede SUS, né? Força para se deslocar, mas o vento consiste levando o barco pelo mar, ou seja, a águia ficou parada naquele lugar pela força do vento. Então, o que nós precisamos, nós somos o barco, nós precisamos ser esse barco, e Deus é o vento, o Espírito de Deus é o vento. Então, mas nós também temos que entender que esse descansar não é um lazer. Eu vou descansar, não é um retiro, não é umas férias, não. Esse descansar é simplesmente ficar tranquilo, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então, o verdadeiro descanso é dizer: Senhor, Tu estás no controle. Não sou eu quem salva, mas é o Senhor. É o Senhor quem santifica, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem leva, é Ele quem capacita. Esse é o descanso. Mas se nós ficarmos angustiados, imagina, vou dar o meu exemplo, se toda vez que eu levar a mensagem do Senhor, eu ficar angustiado, a ponto de perder o sabor. Como assim o sabor? Perder o sabor, perder o prazer, e eu não conseguir descansar nas minhas mensagens, significa que eu estou fazendo com a minha força. Quando eu estou orando pelos meus filhos, talvez você orando pelo seu esposo, e você entrou num desgosto profundo, você já está angustiada, desanimada, ou você, homem, está angustiado, desanimado, e você entrou no dissabor, vamos dizer assim, no dissabor da vida, significa que você não está tendo prazer, porque lhe falta o descanso. E quando nós descansamos no Senhor, tem o sabor. Por mais que esteja com dificuldades, por mais que estejam entre lutas, mas nós estamos descansados, porque sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Precisamos crer que a promessa do Senhor está sobre nós. E Deus, a obra de Deus não faz por cansaço. Você não vai se encontrar cansado na presença de Deus. A única coisa que você vai se encontrar talvez seja num momento de luta, mas descanso completo no espírito. O seu corpo físico pode estar cansado, mas o seu espírito está em paz, porque você sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então a obra de Deus não se faz no cansaço, não se faz em fadiga, não se faz com o suor, mas se faz na dependência do Senhor. Então nós como obreiros, nós como homens e mulheres de Deus, nós precisamos descansar no Senhor, não fazer com as nossas próprias forças, mas fazer na força que o Senhor tem nos entregado. Então nós precisamos sim, nós precisamos compreender essa palavra de Deus, e essa é a palavra de Deus para nós, que tem uma música que diz, né, e somente o meu trabalho é descansar em Ti. O nosso trabalho é descansar no Senhor. Então nós não precisamos fazer na nossa força, nós não precisamos fazer no nosso braço, do nosso jeito, não. O que nós precisamos é fazer na força do Senhor. E lembra, eu já compartilhei aqui com os irmãos, uma vez eu estava fazendo as coisas na minha força. E quando eu estava fazendo as coisas na minha força, eu estava em estafa, ou seja, eu estava bitolado, eu estava cheio de problemas e eu não conseguia caminhar, porque eu estava fazendo na força do meu braço. E o Evangelho de Deus nunca foi feito para fazer na força dos nossos braços. O Evangelho do Senhor foi feito para fazer na força dos nossos joelhos, em nossas orações, em nossas buscas pela palavra de Deus, a busca pelo Espírito Santo, nossa busca, o nosso espírito pela presença do Senhor. Então, há muitos, né, pastores, e eu me encontrava nesse quadro, de não dormir bem à noite, de ficar completamente cansado, e eu, por conta da realidade da igreja. Mas aí eu te pergunto, às vezes nós nos encontramos nesses casos em outras áreas de nossa vida, porque de fato nós não entregamos ao Senhor,
Nós falamos que entregamos, mas a nossa atitude não é de entrega para o Senhor. Então nós não precisamos nos forçar nada, nós precisamos buscar o Senhor, Ele já fez tudo por nós. Cuidado para você não fazer pela força do seu próprio braço. A nossa confiança está no Senhor, a nossa maior dependência está nele, em sua unção, em sua busca está no Senhor. Se andamos no Espírito, passaremos a vida naturalmente. A vida é algo que emana em nós. Sem percebermos, nós estamos nos esforçando demais, a ponto de até mesmo de ficar em completo cansaço. Mas nós não estamos aqui para ficar cansados, nós estamos aqui para descansar, e descansar na palavra do Senhor. Se o nosso coração estiver cheio de vida de Deus, será como um rio de água viva. Naturalmente a boca irá manifestar a vontade de Deus. E quando nós estamos preenchidos da presença do Senhor, no descanso, naturalmente você fará a obra de Deus. Naturalmente. É bom trabalhar no Senhor, porque nós não nos cansamos, porque o nosso trabalho é descansar nele. Então nós vimos o primeiro aspecto de andar em fé, que é o que? Abrir mão do esforço próprio, mas da necessidade de descansar em Deus. Se andamos no Espírito, andemos em descanso. E aí o segundo ponto é não andar por vista. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7 diz o seguinte: andamos por fé e não pelo que vemos. Então é importante nós frisarmos isso em nossa cabeça, não andar por vista. Uma regra importante que nós devemos ter em nosso coração é que enquanto eu vejo a palavra de Deus, eu vou continuar caminhando, mas enquanto eu abro mão da palavra de Deus, eu estou caminhando por vista. E quando você caminha por vista, você só consegue enxergar aquilo que é natural. Mas quando você caminha pela fé, você consegue enxergar acima do natural, ou seja, você enxerga o sobrenatural. E a palavra de Deus diz que nós devemos andar em fé e não por vista. Por quê? Porque quando nós andamos em fé, nós andamos segundo a vontade de Deus. Nós não andamos segundo a nossa própria vontade, porque a nossa vontade é falha, mas a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é nessa vontade, é nesse prazer que devemos estar. Então, o que nós precisamos é caminhar, nós precisamos caminhar na vontade de Deus. Se insistirmos andar por vista, nós não alcançaremos a promessa do Senhor, porque a nossa vista é falha, a nossa vista tem uma limitação. Você não enxerga através daquela parede, porque essa tela está transmitindo essa parede para você, mas Deus enxerga através da parede deste altar. O Senhor enxerga muitos quilômetros através desta parede. Então eu não tenho que andar por vista, mas andar por fé, porque quando eu ando por fé, eu estou andando segundo a vista sim, mas a visão de Deus e não a minha visão. Então, o andar por fé é andar segundo a vontade de Deus. Se insistirmos andar por vistas, nós seremos escravos do que é natural. E não é isso que o Senhor tem para nós. As circunstâncias, se nós andarmos por vista, facilmente vai nos fazer desanimar, procrastinar. Por quê? Porque nós estamos olhando para aquilo que é natural e não olhando para aquilo que é sobrenatural. Então a nossa oração tem que ser: Deus, me mostra aquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero ser uma igreja que caminha na vontade do Senhor, naquilo que o Senhor deseja fazer no mundo. Então, da mesma forma que nós olharmos para vamos dizer assim, um punhado de problemas, e não enxergarmos as soluções,
Se eu olho hoje para o dependente químico e enxergo ele como um problema, eu não vou alcançar a vontade de Deus, eu vou ficar desanimado. Por quê? Porque o meu marido bebe, porque ele não tem ele não caminha na vontade de Deus, porque meu filho é assim, a minha filha é assim, porque eu sou assim. Nós não iremos alcançar a vontade do Senhor. Mas se eu olho para o meu marido, para a minha esposa ou para os filhos, com eles restaurados, se eu olho para ele como um homem segundo o coração de Deus, eu caminho por fé e não por vista. Talvez você vê ele embriagado, mas comece a tomar a sua visão vendo ele como um homem restaurado diante da presença de Deus. E aí nós saímos do modo natural e vamos para o modo sobrenatural. Nós saímos da vista e nós andamos por fé e não por vista. E é isso que nós precisamos. Se nós andarmos por vista, nós iremos ficar desanimados, iremos encontrar resultados insuficientes. Então assim concluímos que nós precisamos ter um olhar profético. Um olhar profético, andamos pelaquilo que cremos, que não será pela nossa força, mas pela força do Senhor, pela vontade de Deus. Nós precisamos olhar na direção certa, e essa direção é a direção que o Senhor tem para as nossas vidas. É a direção, uma liderança ungida, que ministra unidade na dimensão do Espírito. É assim que nós devemos andar. Nós devemos manifestar o reino de Deus. Nós não podemos olhar com os olhos naturais, mas nós devemos andar olhando por fé. Então, o segundo aspecto é andar em fé, não andar em vista, segundo o que você vê simplesmente. E terceiro ponto, então nós abordamos aí 2 pontos, e o último, renunciar o entendimento próprio. A palavra de Deus nos mostra que em João capítulo 14, versículo de número 6, a árvore da vida aponta para a vida de Deus. Jesus é o caminho. Então, quando nós olhamos para o Senhor, olha o que diz o versículo: o caminho e a verdade e a vida. A vida está nele, Jesus, e a vida era a luz dos homens. João 14,6, a vida está nele. E João capítulo 1, versículo 4, a vida está nele e era Jesus. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que o nosso próprio olhar, o nosso próprio entendimento, talvez nós não enxergaríamos Jesus como a vida, mas através da fé, ou seja, o andar em fé, me mostra que Jesus é a vida. É nele que eu encontro salvação, é nele que eu encontro gozo, é nele que eu encontro paz. Então aqueles que andam pelo esforço próprio não alcançam o entendimento de Jesus sendo o Messias, Jesus sendo o Salvador. A palavra de Deus diz que no princípio Deus criou Adão e Eva e colocou eles no imenso jardim. Para quê? E ali havia 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós precisamos nos alimentar do que? A luz significa, de Jesus, que nós nos alimentamos pela vida de Deus. Eu posso ter luz, ou seja, eu posso conhecer a realidade das últimas coisas. A vida de Deus que agora está em nós, que está em mim, está em você, se manifesta como luz em nosso espírito. E assim nós somos testemunho, assim nós somos brasas vivas do Senhor, para que outras pessoas enxerguem esta luz. Então nós não podemos andar no nosso próprio conhecimento, mas nós devemos andar no conhecimento que Deus tem para nossas vidas. Nós não podemos andar no nosso próprio entendimento. Então, desde que o ser humano passou a ser dirigido segundo o que é o certo ou errado, nós precisamos entender que é na palavra de Deus que nós devemos caminhar. Então Eva conheceu o bem e o mal, Adão e Eva, e eles começaram a andar dirigidos segundo o que é certo e o que é errado. Mas ser cristão não é entender aquilo que está certo ou aquilo que é errado, aquilo que é moral ou aquilo que é imoral, tampouco se é ético ou não. Ser cristão
é andar pela árvore da vida, é andar segundo a palavra de Deus, é andar segundo Deus, é andar segundo Jesus, ser imitadores de Jesus Cristo. E essa é a vida de luz que nós precisamos caminhar. Será que nós estamos sendo luz? Será que nós estamos caminhando no entendimento do Senhor ou estamos caminhando em nosso próprio entendimento? Isso é, andar pelo entendimento próprio não é por fé. Se eu andar pelo entendimento próprio, eu não estou andando por fé. Imagina uma pessoa que tenha câncer, está no leito de UTI a ponto de morrer. E aí o seu entendimento próprio vai dizer o quê? Essa pessoa vai falecer. Mas quando nós andamos por fé, nós podemos dizer o quê? Que essa pessoa vai ser curada e ela vai ser transformada pela palavra de Deus. Porque em Isaías diz que Ele levou todas as nossas enfermidades e por suas pisaduras fomos curados. Então nós precisamos o quê? Andar por fé, andar em Deus. Quem age segundo a carne não está andando por fé. Não. Eu já disse, ter um conjunto de pensamentos positivos não nos diz que estamos andando por fé. Andar por fé é andar em convicção. Nós precisamos andar na certeza, nós precisamos andar no entendimento do Senhor. E quando andamos no entendimento do Senhor, nós entendemos que a fé do Senhor nos faz prosseguir. Na fé do Senhor nós iremos alcançar aquilo que Ele tem para nós. Se andarmos por entendimento próprio, não vamos depender da fé no nosso espírito. Por isso, os que andam pelo entendimento próprio não conseguem agradar a Deus. O que eles fazem não provam fé, isso é carne. Mas quando o Senhor fala conosco, a fé, Ele fala conosco. E sempre que o Senhor falar conosco, Ele vai trazer uma medida de fé ao nosso coração. Cada experiência que eu tenho com o Senhor, cada experiência que eu tenho na sua presença, isso traz mais um pouco de fé em meu coração. Mas quando Deus fala, não há dúvida, não há confusão. Nunca façamos nada de forma insegura se temos fé em nosso coração. E tudo que não provém de fé ou dependência de Deus é carne. E eu não posso ser carnal, eu preciso ser um homem e mulher que caminha no Espírito. E o andar no Espírito se implica andar em fé. Quando eu me aconselho com uma pessoa, eu não devo dar a ela coisas prontas. Eu devo estimular a pessoa no seu próprio espírito a crescer no Senhor, a ela discernir a direção de Deus para a vida dela. O problema é que nós estamos querendo coisas prontas e Deus não vai nos dar nada pronto. A sua mãe não vai te dar o alimento pronto. Você, quando casou, sua mãe ficou o dia todo levando alimento pronto para você. Se está fazendo isso e você tem condições de fazer o seu próprio alimento, está fazendo errado. Porque nós precisamos despertar em nossos filhos um crescimento. Eles têm que ter o crescimento. E Deus, Ele também desperta isso em nós. E eu como pastor, eu como você, como um servo do Senhor, você deve despertar conhecimento nas pessoas, para que o crescimento de Deus alcance essas pessoas, para que a fé do Senhor alcance o coração dessas pessoas. O propósito de Deus em nossas vidas é nos estimular a crescer no Senhor. E a vontade de Deus é essa. E nós como líderes, nós como homens e mulheres de Deus, na face da terra, nós devemos estimular as pessoas a crescer no Senhor. Não podemos fazer com que elas fiquem dependentes de nós eternamente, não. Elas têm que crescer no Senhor, elas têm que alcançar a vontade de Deus. Então, com relação a andar em fé, nós aprendemos três coisas. Nós aprendemos três coisas que nós não podemos fazer. Andar pela nossa própria força. Abra mão da sua força. Andar pela sua vista, abra mão da sua visão. Andar pelo seu próprio entendimento, abre a mão do seu entendimento. Para que? Andar em fé, andar no descanso de Deus. Ignorar a sua visão humana,
renunciar o seu próprio entendimento. Quando andamos na direção de Deus, nós caminhamos na sua vontade. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E tudo que Deus faz, tudo que Deus fala, nos faz crescer nele, crescer em fé. E esse será o próximo tema. Então vamos estar orando. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos em nome de Jesus neste momento agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem ministrado a Tua fé em nosso coração, o Senhor tem ministrado a Tua palavra em nosso coração, que possamos, ó Pai, em nome de Jesus caminhar na direção que o Senhor tem ministrado às nossas vidas, ó Pai. Que possamos caminhar em fé, não caminhar, ó Pai, não caminhar na nossa própria força, não caminhar na nossa visão, não, ó Pai, desejando caminhar em nosso próprio entendimento. Nós queremos entrar no descanso no Senhor. Nós queremos, ó Pai, ignorar a nossa visão e nós queremos, ó Pai, caminhar no entendimento do Senhor, abandonar o nosso próprio entendimento. É isso que queremos, ó Pai, e a palavra de Deus, é isso que nós queremos, crer na palavra do Senhor, crer na Tua palavra, que o Senhor possa ministrar o nosso coração, e que em nome de Jesus nós possamos crescer em fé, e se quisermos, ó Pai, andar no Espírito, devemos aprender a andar na palavra de Deus, porque é na Sua palavra que vamos crescer em fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, paz do Senhor, que possamos andar em fé, em nome de Jesus.